Que bom estarmos aqui novamente nessa nossa conversa de primos. Os nossos ouvintes, os nossos seguidores que participam da nossa conversa, por favor, deem like, se inscrevam no canal YouTube, para verem as gravações na íntegra, que elas já estão subindo, eu espero. Então, eu pensei em a gente conversar sobre a sexualidade acima dos 50 anos. Existe ou não? A sexualidade Sim. é diferente de relação sexual, mas todas as duas existem a vida inteira. Aí é o cada um, não é uma receita para todos. Graças Algumas a pessoas, Deus que existe. algumas pessoas têm uma sexualidade genital, de relacionamento sexual genital mais longa durante a vida. Outros têm menos, que é diferente da sexualidade. A sexualidade é a energia para a vida, é você ter interesse, é você ter tesão, é você ter energia, é você ter pulsão para tudo que se apresenta na vida, é, que lhe toque, né? Que lhe provoque. Claro, Usar essa. Porque não é tudo que provoca, né? Existem os sim. dons, existem as preferências construídas na história, as preferências modificadas na história. E, por exemplo, pintar um quadro, ir ao cinema, comemorar o aniversário, ir a um encontro de amigos, fazer uma viagem. Tudo isso tem a ver com a sexualidade, com a energia para a vida, com o interesse no que está no mundo, numa relação com o que está no mundo. Isso também é para a vida toda. Mas tem Uhum. pessoas que cortam isto, né? Desde Se separam jovens. deste vínculo, né? Sim. Objeto, conexão energética, funcional e modo de lidar com aquilo. Nem todos fazem a mesma viagem, nem todos pintam o mesmo quadro e tudo Claro. que vai na vida, né? Mas eu considero a sexualidade neste mundo a energia para o movimento. Então, é sexualidade. Uhum. E o sexo genital em si, acima dos 50 anos? Porque eu tenho, como eu faço, né, reposição hormonal, e sou muito a favor, porque tem várias linhas, né? Tem pessoas que não são a favor, que acham que o corpo ele deve envelhecer naturalmente, sem que a gente faça alguma intervenção. Então, tem algumas linhas que consideram a reposição hormonal, sobretudo aqui na Itália, viu? Porque eles são muito conservadores. Eles não, tanto que a minha reposição hormonal eu faço no Brasil, porque é muito mais aberta, a medicina é muito mais aberta em relação a isto. E da última vez que eu estive aí, eu fiz, foi, tô vendo isso assim, porque o hormônio ele entra no corpo e faz bum, é uma coisa incrível. Ele tem uma força muito grande, né? A transformação que pode, tanto do ponto de vista para melhorar, quanto do ponto de vista da falta, para piorar, né? Até essa energia. Estou falando sexual, não da sexualidade, mas sexual ativa, acima de uma certa idade, genital. E eu estava fazendo a minha reposição hormonal da última vez, e um médico falou para mim: Ah, eu tenho até que fazer a minha. Ele deve ter uns 58 anos. Aí eu falei: Mas você faz? Você que é homem? Ele falou: Olha, Maristela, tem muitos homens que já estão fazendo reposição hormonal. A reposição hormonal não é apenas para as mulheres. Só que os homens, como eles se sentem os porretões, eles acham que não precisam, mas precisam. Você acha o quê disso? Olha, eu queria começar com duas coisas que você falou antes.
Uma eu já me lembro, a outra pode ser que eu tenha esquecido. Uma é da questão do natural. Hum, O ser humano não é natural. graças a Deus. Não, assim, totalmente. Uma boa parte nossa é natural, porque nós temos uma parte do cérebro, digamos assim, que seja o segundo cérebro, chamado cérebro límbico, que ele é dos automatismos, ele é da emocionalidade, ele é do processo energético, né? Controla as vísceras e participa de tudo, mas tem suas primazias de funcionamento. Então, esta parte do nosso corpo é animal, é o que se chama de vida vegetativa. Uhum, Então, tem a ver com o vegetal e tem a ver com o animal, porque se movimenta, porque se emociona, porque interage, né, sim. através do comportamento. A outra parte é cortical. Essa parte cortical já desenvolve outras habilidades, outros atributos, outras qualidades que não estão ligadas diretamente ao natural, que fazem uso do natural. E Uhum, tem a ver também com a nossa verticalidade, quer dizer, o único ser, a única espécie sobre a Terra que tem a verticalidade é a humana. O macaco, ele verticaliza, depois ele horizontaliza, né? Ele anda com uhum. os quatro membros. Inclusive tem aquele desenho de Darwin, né? Dos primatas, e aí vai subindo da evolução até virar, verticalizar e virar homem. Exato, aquela é uma Humano. visão, né? Hum, Então, se você intervém, se não intervém, e as pessoas estão intervindo de qualquer forma, de uma maneira mais explícita ou de alguma maneira implícita, quando tomam uma medicação, porque o médico diz: "Ó, se você não tomar esta medicação, você morre." Aí algumas pessoas dizem: "Não, eu tenho que, como você trouxe a questão do natural, da velhice, do envelhecimento, mas isso também é opcional. A gente não precisa ficar submetido ao que nos é dado. Nós podemos fazer alguma coisa com o que nos é dado, né? Então, claro. você pode usar intervenções, até uma cirurgia plástica, ou também as outras intervenções, harmonizações, desarmonizações, o que for, né? É, Desarmonização, não. mas as pessoas fazem, né? Às vezes dá esse efeito, né? Que leva um Sim, tempo para corrigir. E podem também fazer reposições. Então, você tem alimentação escolhida, que também é um tipo de reposição através dos alimentos sim, hormonal, mas tem né? também uma coisa mais ampla, um estilo, né, Estilo de de vida, comida assim, estilo de comida. vegana, naturalista e tal, que não deixa de ser uma intervenção, né? Uhum, Tem a suplementação, em que você suplementa determinados elementos que se parecem um pouco com reposição, né? Mas exato. É. é, porque é mais amplo, né? Digamos assim, você pode suplementar zinco, ferro, e algumas Vitamina enzimas, E, vitamina D, enzimas, vitaminas, aminoácidos. é. E tem a reposição, que geralmente é utilizada Testosterona, progesterona. para Eu, hormônios. eu estou craque, viu? Eu estou bem informada. Hormônios e neurotransmissores, porque são Sim, nomes da mesma coisa, ou seja, eles funcionam dentro do sistema nervoso, direcionando para um lado, para outro, organizando, botando gordura aqui, enzima ali. Eles fazem essa decoração, né, funcional do corpo. Então, não há naturalidade. Inclusive, nós temos o quê? A linguagem, nós temos o símbolo, né, que já é uma coisa que a gente inventa para lidar com a natureza, com o natural. A gente inventa o símbolo, né? sim. Bem, a segunda coisa que eu queria falar, talvez venha depois, porque eu já me esqueci.
Agora, você falou. Mas eu tenho algo assim para também a gente conversar, que seria. Mas eu não me respondi ainda. Ah, desculpa. O que você acha? Então, Faça de novo a pergunta: o que é que eu acho do quê? o que Do você acha? Você contrapador? está falando, você respondeu sim, sobre reposição hormonal, que não é o natural não existe. E as pessoas Ah, fazem. Sim, para mim foi uma resposta, mas se você mas quiser eu queria responder, falar uma fale. coisa. Ah, Já me tá. lembro agora do que você falou. Que quando Hum, o hormônio entra, faz boom. O hormônio só faz boom se você tiver o desejo. Se você não tiver, se você tiver esvaziado o desejo, seja ele qual for, de sexualidade ou de sexo genital, o hormônio não funciona. Tem que haver um casamento do psíquico com o corpo. incrível. Eu também concordo. Sim. Então, quando o hormônio faz boom? Quando você ainda tem o desejo e não quer ficar com ele enfraquecido, diminuído, Uhum. descolorido, desenergizado. Aí você usa o hormônio. A outra discussão é que o hormônio pode ser cancerígeno ou não. Eu não sei, acho que ainda não chegaram a uma conclusão, mas Sim, muitos afirmam mas que não tem nada a ver. agora, as correntes são, primeiro, a primeira, a conservadora, é que antes de fazer qualquer exame, não, qualquer intervenção hormonal, reposição, você tem que fazer todos os exames Os e você marcadores de câncer. os marcadores de câncer. E também uma história familiar. Eles avaliam tudo isto. Na medicina conservadora. Na medicina, que é esta que eu estou fazendo, que é uma medicina, digamos, eles chamam mais moderna, eles dizem que o hormônio não tem nada a ver com câncer. Isto, eu não posso falar sobre isso, podemos até trazer uma pessoa para falar sobre isso aqui, sobre hormônios, Eu acho como que é legal. convidado, mas dizem que não tem nada a ver, que é tudo um mito. E que depende, é como você está falando, né? Do estilo de vida de cada um. Olha, não é totalmente assim, porque eu tenho relatos de urologistas que fazem esvaziamento de testículo para retirar 100% da produção da testosterona e o crescimento do tumor maligno prostático Hum, para. Então, é. isso são relatos de fatos, faz esvaziamento total. Também tem a ver com o tamanho e a proliferação, se já enraizou. Se já enraizou, ele vai crescer devagar, mas continua crescendo, porque um amigo meu, por exemplo, morreu, né? Porque deu metástase. De próstata. Então, tem um aumento, tem um tamanho, tem um comportamento lá do tumor, né? Que ele pode ser barrado ou não por zerar testosterona. E tem uma coisa interessante que um oncologista me disse, que muitos pacientes que perdem totalmente o interesse, né, erótico, sexual, genital, eles acham que encontraram a paz. Aí eu perguntei, vem cá, a testosterona é o hormônio da guerra? Ele disse, porque as pessoas, os homens, dizem Adoro. que não querem mais saber de nada, estão em paz. Ó, Haribo. Haribo, monge total. Exato, vivendo feliz com aquilo. O que é uma É coisa interessante, válido. É válido também, claro. e é interessante porque, assim, como efeito humano de uma incisão dessa, né, de uma operação dessa, a gente pode perceber que as pessoas podem viver felizes e bem, geralmente são Sim. homens mais maduros, né, sem ter que ter relações sexuais, genitais. Claro, Sem porque é ter como que você mesmo ter. estava falando, a sexualidade é outra coisa. Aí eles vão para querer outras coisas da vida, não ficam deprimidos, não, né? Vão querer outras coisas, são mais pacíficos, são mais empáticos, têm mais empatia, Uhum.
provavelmente desenvolver mais dopamina, e porque o corpo faz isso, né? Por exemplo, você perde a audição, você melhora a visão e o olfato. Você perde o olfato, você melhora Exato. a, É a lei o das jogo sentido. compensações, né? Corporais. É, É em nome da sobrevivência, ou seja, para que sim, você continue com este aspecto natural animal do nosso corpo, que é o que sustenta, né? Porque você não vê um psiquismo andando por aí. Ah, eu vi um psiquismo andando por aí. Você vê um corpo andando com o seu psiquismo, né? claro. É, é isso. O que Mas eu eu estou acho é isso. pensando em convidar esse médico, ele é muito. Que É foi a doutora brasileiro? Cristiane, de Salvador, para, se ele aceitar o nosso convite, para falar sobre, de uma forma mais científica. Acho que pode ser um tema interessante. Científica, pragmática e da experiência, né? A Porque eu experiência acho que clínica, exato, a experiência, para mim, é o que fala mais alto. Você exato, pode ter tudo no laboratório, nos grupos de controle, nas academias, né, que são as universidades, nos laboratórios das academias, e isso é uma coisa importante, mas não é o que define o cada um, né? O cada um, ele está fora disto, dentro disto e fora disto, ou contraria até aquilo que tá na estatística. exato. Por falar em estatística, aqui, pelo menos aqui na Europa, né, está bombando o casamento poliamore, que são os casamentos abertos, consensuais. Eu não consegui fazer isso com o meu ainda. Nem vai, não vai. Eu perguntei para o meu marido, para Bruno, você, a gente estava vendo um filme que os casais eles resolveram em consenso abrir a relação. Deu um pouco de confusão, né? No início, porque precisa se adequar, né? A uma nova realidade. Aprender. E aprender. E aí eu perguntei, não, eu não perguntei, eu fiquei na minha vendo o filme, gostando, e Bruno me perguntou: você gostaria de ter um casamento assim? Eu falei, eu gostaria de tentar, gostaria de experimentar, mesmo que não desse certo. Ele respondeu para mim, eu não tenho a mínima vontade. Viu como as pessoas são diferentes? Eu disse para ele. Exatamente. É, eu Fazer o penso, quê, né? Fazer o quê? Nada. nada É, porque não é do outro, né? E vocês têm que ter algo em comum para ser casamento. Se não tiver o não, comum, não é claro, casamento, né? exato. O que eu penso é que tudo isso já existia em menor escala em todo o mundo, porque a sexualidade do mundo ela se sofisticou pela tecnologia, mas não pelos modos, né? A tecnologia também interfere no modo, mas esses modos, unitário, binário, plural, isso é da história da humanidade. Sempre houve, né? Haviam bacanais, que era uma coisa diferente, específica É, daquele, daquele. e nos tempos romanos, eu até conversei sobre isso com Bruno, e nos tempos romanos, onde o poliamor, ele existia já. Não era bem ali um poliamor, era um polierótico, né? Porque É, eu acho que diferente. poliamor inclui que as pessoas se entendam, que as pessoas se complementem, que as pessoas colaborem, que as pessoas convivam, né? Que é É viver que você com. possa amar em consenso, isso ser dito para as pessoas envolvidas de que ela não é única. E assim, eu não estou aqui criticando bacanal, eu estou Não, apenas claro que separando uma não. coisa da outra, Separando. né? E sabendo que tudo existe no mundo e cada um se identifica com uma coisa, com outra, com mais de uma, com mais de outra, né?
Para mim, a experiência humana é válida. A gente aprende, né? Com, com ela, a gente aprende muito mais com a experiência do que a gente aprende com o conceito. Sim, A gente é melhor conceituar depois da experiência do que antes, a não ser quando isso significa, o conceito, né, significa proteger a integridade, né, sim, a integridade exato. física. Então, o conceito precisa vir primeiro como proteção de integridade, integridade da criança, do idoso, do adulto, do maduro, né, Uhum. da maturidade, né? Aí é importante que a gente, se a gente tem a área conceitual, ela serve para a gente agir sem ter que ficar empírico, experimentando, né? Sim, sim. E isso ajuda. Só não é o único caminho que a gente tende a achar que o único caminho é o caminho conceitual, é o caminho de pensar, do pensamento, é o caminho, inclusive, da moral. E a moral é aquela coisa, o mesmo para todos, né? Só serve Uhum. para algumas coisas ligadas à sobrevivência, mas para ligada as coisas ligadas à existência é a ética, ou seja, aquilo que serve para mim, aquilo que eu aprendi, né? Aquilo Sim, que eu construí no meu processo de vida. Eu acho que isso vale mais como processo de crescimento, como processo evolutivo, do que a gente ficar repetindo o mesmo para tudo. O mesmo para todos é a lei, porque a lei, e que é uma coisa sim. mutável, ela pretende criar um espaço de convivência dos não íntimos, né? É como uma regulação social, né, da sociedade. Pronto. Que são os não íntimos. Social não é íntimo, Exato. Não. né? Então é regulada pela lei. Voltando para a questão hormonal, não pode ser uma coisa regulada pela moral, não adianta ser regulada pelo medo, né? Tem que ser regulada pela pesquisa e pela experiência. Sim, sim. Agora, só que a gente só tem agora 9 minutos, Oito. agora 8. Eu gostaria de fechar essa conversa de uma forma mais, né, se a gente conseguir. Se não, paciência. A gente vai fechar como der. Então, Depois a gente desdobra. O que você acha também do movimento? É incrível como o mundo, né, tem a ver com a questão tecnológica, da abertura, além, né, das novas formas de casamento, também as pessoas estão assumindo também a sua bissexualidade, né, que já Freud dizia que a natureza humana ela é bissexual. Você acha que é disso? olha, eu acho que isso dá muito pano para manga. A gente podia tratar disso, porque isso daí tem a ver, primeiro, com do que você está trazendo, tem a ver com a expressão do desejo, né? Aonde que o desejo se liga. Sim, mas isso não era expresso. Sim, Não era nem expresso para si mesmo. a expressão humana dentro do campo social, ela vem se ampliando. Eu acho que a É gente isso. podia ficar com isto, né? Existe uma ampliação da expressão humana no campo social, e isso desemboca nos desejos eróticos, sexuais, genitais e nos modos de se expressar no mundo, que é o gênero. A gente podia entrar nisso na Na nossa próxima próxima. conversa, Ótimo. tá? Ok, fechou. Então tá. Beijo, meu bem. Eu vou agora ligar o aquecedor aqui de ambiente, porque está nevando e está -30 graus. Babaca.